As provas do Enem começam daqui a 3 dias. Uma das que mais preocupam os estudantes é a de redação. Ler mais e buscar informações ajudam no desempenho. No Enem, a redação é o que mais tira o sono de Natália. A prova acontece no domingo, segundo dia de exames, junto com linguagens, códigos e matemática. Ela acha que o tempo para fazer a prova, 5 horas e 30 minutos, pode ser um problema. Meu maior medo na hora de fazer a redação é o tempo, que é muito curto, porque a gente tem que conciliar a prova de matemática, né, com a de língua portuguesa. E assim, eu acho muito corrido. Essa é a minha dificuldade. O texto da redação deve ter, no máximo, 30 linhas. O aluno é avaliado pelo domínio da língua portuguesa, a compreensão da proposta e a defesa do ponto de vista, com bons argumentos. É preciso estar afiado na gramática, ter coerência e elaborar uma solução para o problema apontado. Quem fugir da proposta, escrever palavrões, fazer desenhos ou desrespeitar os direitos humanos, tem a nota zerada. Em geral, a redação traz como tema assuntos que estão em evidência. No ano passado, por exemplo, foi a implantação da lei seca. Neste ano, temas como a mobilidade urbana e a falta de água podem aparecer na prova. Por isso, ler jornais e revistas é fundamental para ficar atualizado e ter um bom desempenho. Existem discussões com diferentes vozes sociais, né, pronunciamentos distintos, e eu acho que perceber, compreender, ter alcance dessas vozes na discussão é importante. Camila vai tentar uma vaga para medicina. Ela já passou em um vestibular antes e sabe a importância de ficar atenta ao que ocorre no Brasil e no mundo. Você não pode fazer uma conclusão como as outras provas de vestibular tradicional. Você tem que fazer uma proposta de intervenção e que leve em consideração os direitos humanos, né? Então tem que lembrar disso. É importante porque é um diferencial, né? No portal da Empresa Brasil de Comunicação, você encontra conteúdo exclusivo sobre o Enem, como dicas e questões de provas anteriores. Acesse abc.com.br/educação, neste caso sem tio e sem cedilha. E eu converso com Vinícius Lima, professor da UNB aposentado e estudioso da mídia. Vinícius, como é que o jovem pode se informar? Basta ler 2 ou 3 jornais, assistir aos telejornais que estão aí, ler 1 ou 2 revistas, isso é se informar? Olha, eu acho que essa resposta é complicada porque é preciso saber o que as pessoas que estão formulando as questões consideram ser bem informado. Se eles considerarem ser bem informado, ler os jornais e as revistas disponíveis e assistir aos canais de televisão, o jovem vai ter que ficar atento a isso para responder corretamente as perguntas. Agora, num sentido mais geral, num sentido de vida, de informação, é claro que num país como o Brasil, ler apenas os grandes jornais e as revistas não significa de forma alguma que a pessoa seja bem informada. Hoje, existe um recurso que eu tenho recorrido a ele quando essa pergunta aparece, é que é muito interessante que o leitor, o espectador, o ouvinte, vá diretamente usando a internet na fonte primeira da informação. O que eu quero dizer? Se sai alguma coisa sobre o presidente da República, por exemplo, em relação a um discurso, os discursos dela estão disponíveis no site da SECOM. Se sai alguma coisa a respeito da Petrobras, vai no site da Petrobras para pelo menos você estabelecer uma relação com a notícia que foi veiculada através da chamada grande mídia, né? Hoje, a internet possibilita esse recurso. Em relação a informações de política externa, há também a possibilidade de você ter acesso a jornais de outros países, em outras línguas, né? Você pode comparar as informações, porque, na verdade, salvo fatos que ocorram no seu espaço de circulação, na sua própria vida, no mundo contemporâneo, toda a informação depende de uma mediação, na maioria das vezes uma mediação tecnológica. Nos países, como é o caso do Brasil, em que essa mediação tecnológica é controlada por pouquíssimos grupos, essa informação fica condicionada
ao viés desses grupos, não é? Então, é muito difícil você ter, de fato, uma boa informação. Eles costumam seguir pautas semelhantes, com abordagens semelhantes, com discursos semelhantes, basicamente. Eu acho que nós acabamos de sair de um processo eleitoral em que isso ficou bastante evidente, não é? Os grandes veículos de mídia no Brasil, e aqui eu estou me referindo aos oligopólios tradicionais da mídia brasileira, eles tinham uma posição unânime na cobertura. Eles, embora na nossa tradição, salvo pouquíssimas exceções, os grandes jornais, os grandes grupos não anunciem a posição de apoio a um candidato. O jornal Estado de São Paulo costuma fazer isso, mas me parece um exemplo isolado. E a Carta Capital também a revista Carta Capital faz, tradicionalmente. Mas, na maioria das vezes, ao contrário do que ocorre em outros países, isso não é feito, mas a leitura cotidiana dos jornais, o acompanhamento do noticiário, deixa isso muito evidente. Então, ou seja, eles têm um lado. Eles têm têm um lado. Candidato, têm uma posição, mas não explicitam. Embora não explicitem. Agora, como é que o cidadão, o jovem principalmente, que está aprendendo a lidar com a informação, com a vida adulta, afinal, poderia se proteger, além, você citou o caso, vai à fonte primária, ao site da Petrobras, ao site da Presidência da República, mas ampliar o universo de fontes ajuda? Ir, por exemplo, a blogs, que outras? Ajuda. Eu acho que, com o tempo, cada um vai desenvolvendo uma percepção do que é mais ou menos confiável, né? Eu esqueci de falar no caso da fonte primária, e que é uma coisa que eu pessoalmente utilizo com muita frequência, com relação aos debates no Congresso Nacional, por exemplo. Os sites, tanto da Câmara quanto do Senado, eles oferecem um leque de informação do que ocorre nas comissões, em vídeo, em texto, dos projetos, que é a melhor forma de você se informar sobre o que de fato está ocorrendo lá. Então, hoje, isso me parece um recurso importante que até muito recentemente não estava disponível. Mas, no longo prazo, cada um vai ter que desenvolver os seus próprios mecanismos. Por exemplo, no caso dos blogs, existem blogs mais confiáveis e blogs menos confiáveis. Isso, com o tempo e com os contraditórios, a pessoa vai desenvolvendo o seu próprio critério. Não existe uma regra, uma receita para descobrir se esse blog é bom ou não, a não ser o exercício diário da leitura, da reflexão. E do espírito crítico sempre, né? Agora, sempre se fala em regulação da mídia no Brasil, há uma gritaria de que isso seria censura. Agora, ela poderia ajudar nesse processo, com certeza. Com toda certeza. Eu acho que a melhor forma de encaminhar essa conversa, porque ela tem muitas possibilidades, é recorrer ao texto da Constituição. A Constituição de 88, ela prevê uma série de normas e princípios com relação à radiodifusão, sobretudo, porque as emissoras de rádio e de televisão são concessões da União para a exploração das empresas privadas, e as normas da Constituição não foram regulamentadas e, portanto, não são cumpridas. Então, para citar um exemplo, o parágrafo 5º do artigo 220 fala: os meios de comunicação não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de oligopólio ou monopólio. Por quê? Exatamente pelo que eu estava dizendo antes. Porque se for oligopólio ou monopólio, você tem uma fonte única de informação. Ou seja, um mesmo grupo é dono de uma emissora de TV ou de uma rede de rádio, de um jornal, de uma revista, e com isso monopoliza a informação e conduz a... Exatamente, é a chamada propriedade cruzada, que aliás é regulada desde a década de 30 do século passado nos Estados Unidos, de onde nós copiamos esse modelo que prioriza a exploração privada, e no Brasil nunca houve isso. Os Estados Unidos fizeram isso, a Argentina fez há pouco tempo com viés diferente, não é? Ou é semelhante? É muito semelhante, é muito semelhante. E por que se acusa a Argentina de ser bolivariana ou autoritária e não se acusa os Estados Unidos? Porque, na maioria das vezes, essa acusação não é feita com base no texto da lei argentina. O texto da lei argentina é um texto que deveria ser estudado, porque os parlamentares argentinos tiveram a preocupação de justificar quase todos os artigos da lei são justificados
com citações de normas de organismos multilaterais, União Europeia, OEA, Unesco, que calçam, suportam as decisões que foram embutidas na lei. Então, essa acusação é feita, claro, por aqueles que não querem nenhuma alteração no status quo da situação que já existe. Ou seja, os donos dos veículos de comunicação... Sobretudo, mas não só, né? Porque existem muitas outras pessoas que são, que embora não sejam proprietários, defendem também os grandes proprietários, até talvez por desinformação mesmo. Mas a lei argentina, ela oferece um objeto interessantíssimo de estudo, só que não se debate a lei. Faz-se a acusação, mas a lei não se discute. Muito obrigado. Eu conversei com Vinícius Lima, professor da Universidade de Brasília, aposentado e estudioso da mídia. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado a você.